bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o jornalista José Fux. Seja muito bem-vindo, José Fux. Maravilha, Bruno. O prazer é meu poder estar conversando contigo aí no podcast do Instituto Mises. Estou a tua disposição aí. Fux, obrigado por você ter aceitado o convite. O tema da nossa conversa de hoje é o seu livro, um livro que você vai lançar no próximo dia 19 de setembro, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo, né, a partir das 19 horas. O livro chama-se A Reconstrução do Brasil, e que é uma coletânea de uma série de reportagens sobre economia e, claro, também política brasileira, Fux, que você fez e foram publicadas no jornal O Estadão. Partindo do título do livro, que eu acho que resume o espírito da sua obra, Fux, eu queria te perguntar por que você decidiu reunir essas reportagens num livro? Né? Qual é o espírito, no fundo, que move esse livro que você vai lançar? Eu acho que a ideia do jornal foi um grande projeto desenvolvido em parceria pela área de redação e pela área dos editoriais do Estadão, no sentido de dar uma contribuição para o debate nesse momento tão difícil do nosso Brasil, né? As reportagens foram publicadas ao longo de durante 5 meses, e muita gente não teve oportunidade de ver todas, outras pessoas não acompanharam, pegaram uma ou outra reportagem só. Então, a ideia de lançar o livro é oferecer todo esse conteúdo reunido para que possa dar uma contribuição para o debate hoje, né? E também, aproveitando as eleições do ano que vem, contribuir com sugestões de medidas e de questões importantes para o desenvolvimento do Brasil, né? Fux, as pesquisas que você fez, as entrevistas realizadas para compor essa série de reportagens, foram feitas no momento em que o Brasil vivia ainda, e ainda vive, a ressaca, né, do governo Dilma Rousseff, mas já estava a economia, a política estava sob o comando do governo Michel Temer, né, e algumas medidas que o atual governo começava a tomar e algumas que já haviam sido tomadas. Nesse período, essas pessoas que você entrevistou, qual era, no fundo, a percepção que essas pessoas tinham, não só do momento que o país vivia, mas também daquilo que aconteceria no curto e médio prazo? Olha, a percepção em relação à herança maldita, esta sim realmente maldita, deixada pelos governos do PT, em especial pela ex-presidente Dilma Rousseff, para o país, nos mais diversos campos da administração pública, com efeitos perversos na economia, na iniciativa privada, na política, foi dramática. A percepção dos mais de 50 entrevistados que eu ouvi para produzir essas 15 reportagens e mais a apresentação geral da série era muito negativa, e ela tinha até um certo ceticismo em relação ao que poderia ser feito em pouco mais de 1 ano e meio de governo que o Michel Temer teria pela frente, o presidente Michel Temer teria pela frente. Havia uma expectativa positiva em função de tudo que ele vinha afirmando e se propondo a fazer no sentido de consertar muito desse estrago que foi feito antes, mas, ao mesmo tempo, havia uma certa desconfiança de que ele tivesse condições com o Congresso, naquele pós-impeachment
e aquela fragmentação toda da força política parlamentar, de implementar, ainda que em pequena medida, parte daquilo que ele vinha se propondo a fazer, né? Ao mesmo tempo, havia também uma esperança, né, de que com essa virada de governo, com essa ruptura que houve a partir do impeachment, com aquela política, com aquela forma de administrar o Brasil que vinha sendo implementada nos últimos 14 anos, havia esperança de que essa ruptura permitisse uma guinada, né? Ela gerou uma oportunidade de mudança e havia esperança de que ela geraria também, permitiria também uma guinada significativa que preparasse o Brasil para um novo ciclo de desenvolvimento, um novo ciclo político, um novo ciclo de melhoria, de prosperidade, digamos assim, a partir das eleições do ano de 2018, né? Quando então haveria essa renovação do poder político no país. Agora, Fux, você é um repórter experiente na área de economia, você passou pelos principais veículos de comunicação do país como repórter de economia e você acompanhou de perto e de forma qualificada vários planos econômicos de governo que deram errado, várias decisões intervencionistas de diferentes governos na economia com consequências igualmente negativas. Qual é a análise que você faz desse momento do Brasil em que tanta gente tanta gente percebeu que a política ela atrapalha, né? A política tem uma importância e se as pessoas não se mobilizarem, a política tem o poder de atrapalhar mesmo a vida da sociedade brasileira. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Essa confusão que se tem entre política e economia, justamente pelo fato do governo ter muito poder e ser muito intervencionista. Maravilha, essa pergunta é fantástica, Bruno, obrigado. Eu acho o seguinte, eu que vivi todo o final do regime, todo o regime militar, né, principalmente os anos 70, 80, e a partir do governo Geisel, com aquele estatismo doentio, aquela ideia de que o Estado pode tudo e que o desenvolvimento depende essencialmente dessa participação do Estado na economia, eu recebi aí, a partir do governo Collor, eu percebi, e depois também com o governo Fernando Henrique em boa medida, que o país, bem ou mal, vinha tentando limpar a área e abrir sua economia, ampliar a participação da iniciativa privada, diminuir a intervenção do Estado na economia, ter uma maior responsabilidade fiscal, todas essas coisas que estavam na agenda dos grandes liberais do Brasil. Talvez não na intensidade que muitos desejavam, mas de uma forma ou de outra embicando na direção correta. Infelizmente, a partir de 2003, com a chegada do PT no poder, e principalmente depois de 2006, a partir do segundo mandato Lula, e de 2008, com a crise internacional, o Brasil deu uma guinada na política econômica e na forma de gerenciar a economia, e a política monetária também, e cambial, que representou na prática um retorno àquele intervencionismo que predominava no governo Geisel e que a gente julgava afastado para sempre do nosso horizonte, né? Isso foi terrível, acho que nós perdemos, vamos dizer, falava-se na década perdida de 1980, talvez possamos falar numa nova década perdida aí no período 2006, 2016, 2007, 2017, com certeza, não só uma década perdida, mas uma década de retrocessos absurdos que atrapalharam muito o desenvolvimento brasileiro.
Eu acho que, embora, vamos dizer, o afastamento da ex-presidente Dilma representasse todo aquele movimento pelo afastamento, representasse muito mais o desejo de tirar, de mudança, né, de impedir que aquele processo continuasse com aquela bolivarianização do Brasil, do que propriamente uma expectativa positiva em relação ao que viesse. Se não fosse feito nada, já seria muito bom. Agora, eu acho que o presidente Temer, o governo Temer, em que pese aí as investigações relacionadas à corrupção que envolvem o presidente e uma boa parte do núcleo de poder ligada ao presidente e ao PMDB, eu acho que ele, do ponto de vista prático, em relação a medidas adotadas, ele está saindo melhor do que encomenda, né? Quando a gente olha hoje o pequeno período que ele está no governo, cerca de 1 ano, ele realizou muita coisa. Muita coisa. Eu acho que na direção da liberalização da economia. E tem muitas propostas no sentido de aprofundar essa liberalização e reduzir a intervenção do Estado na economia e a burocracia que assola os empresários, a iniciativa privada, os empreendedores do Brasil. Eu acho que a PEC do teto dos gastos, né, que ainda, vamos dizer, precisa ser efetivamente implementada, mas todo esse arcabouço legislativo, esse arcabouço legal, é muito importante para que o Brasil coloque as suas finanças em ordem depois dessa loucura que aconteceu no governo Dilma de gastos insustentáveis. E acho que junto com isso, quer dizer, a aprovação da reforma trabalhista que foi proposta pelo governo e conseguiu passar pela Câmara, pelo Senado, praticamente sem nenhuma mudança, até com aprofundamento das propostas feitas originalmente pela presidência, mas essa reforma da Previdência Social, que ainda talvez não seja ideal, mas que é também uma caminhada na direção, representa também uma caminhada na direção correta, o resgate da responsabilidade fiscal, de uma maneira ou de outra, a redução do aparelhamento das estatais pelo Partido dos Trabalhadores, todas essas coisas eu acho que são muito importantes para viabilizar e limpar o Brasil desse entulho socializante, estatizante que foi deixado pelo PT. Eu acho que tem também, vamos dizer, na questão dos tributos, na questão da descentralização do poder, ainda há muito a caminhar. Eu acho que tem uma longa trajetória pela frente que eu não sei se o governo fará nessa conjuntura atual. Eu acho que existe uma proposta de reforma tributária no Congresso que o deputado Rauli, na Câmara dos Deputados, está tocando, tem o apoio do governo no sentido, pelo menos, da simplificação e de uma maior organização dos impostos, dos tributos. Tem também a questão da abertura econômica, quer dizer, eu acho que o Brasil está voltando para os seus parceiros tradicionais, deixando de lado aquele terceiro mundismo sem sentido que foi adotado na política externa nos governos do PT. Acredito que tem uma questão que é o combate aos privilégios dos funcionários públicos, do setor público, que também está sendo endereçada por meio da reforma da Previdência e de outras medidas que o governo está idealizando. E, para concluir, eu acho que tem um amplo programa de privatização que o governo pretende implementar, não sei o quanto será possível viabilizá-lo nesses próximos meses que nos restam aí, cerca de 1 ano que nos resta aí de governo Temer, mas eu acho que o que foi possível caminhar, o que foi possível implementar,
nessa área de privatização e concessão de serviços já será um grande ganho para o país nesse contexto todo. É claro que, vamos dizer, tem a reforma política que é complicada, depende do Congresso, tem 35 partidos se degladiando para manter suas benesses e o uso do dinheiro público no financiamento partidário. Tem a bandalheira generalizada, que é algo que é um câncer que atinge a administração pública brasileira, mas que é algo histórico que foi transformado, quer dizer, é algo histórico que foi implementado em escala industrial jamais vista, né, em todos os tempos no Brasil, nos governos do PT, sob o comando do ex-presidente Lula, segundo investigações da Polícia Federal e do Ministério Público, e é algo que vai continuar a dificultar essa caminhada na economia. Mas a impressão que eu tenho é que a economia já saiu do fundo do poço, os agentes econômicos, o pessoal do mercado financeiro já está projetando um crescimento de quase 3% para 2018, o que é muita coisa para quem saiu de -3%, né? Agora eu queria tirar um pouco o foco da abordagem que a gente... a abordagem mais imediata que a gente faz em relação ao governo e direcionar a abordagem para os empresários e as pessoas que atuam de forma geral no mercado, que partilham dessa mentalidade intervencionista também, talvez até por um caso de cultura política. Então o que eu queria te perguntar é o seguinte: você acha que é possível construir um ambiente menos hostil, mais amigável para os negócios, considerando que hoje nós temos não só uma elite política que tem uma cabeça intervencionista, mas nós temos também uma elite econômica que também tem uma cabeça intervencionista, o que acaba atrapalhando, inclusive, reformas, né? Então eu queria que você falasse sobre isso. A cabeça intervencionista, não só da elite política, mas também dos grandes empresários. Eu acho que o empreendedor no Brasil é um herói, né? Eu acho que mereceria um monumento ao empreendedor brasileiro em São Paulo, ou em algum que é o principal polo econômico do país, porque ele merece ser exaltado pela sua capacidade de execução de projetos nesse ambiente hostil que o circunda. Agora, você disse algo com o qual eu concordo plenamente, e acho que tem sido cada vez mais consensual isso para uma boa parte dos analistas, é que o problema também, essa questão toda que acontece em Brasília, esse intervencionismo, ele só ocorre porque ele conta com o apoio do setor privado também, que é Brasília dependente, né? Governo dependente. São as benesses que ele recebe, que ele vai lá em Brasília, é o capitalismo de compadrio que o Brasil adotou desde os anos 50, né? Com raros espasmos ali no meio do caminho, nunca abandonou. Então, infelizmente, o setor privado brasileiro ele quer sobreviver à custa de benesses oficiais, ele não quer enfrentar concorrência, obviamente, nem internacional, ele quer a reserva de mercado para poder se acomodar e não ter que desenvolver inovações, não melhorar a produtividade, não melhorar a eficiência do seu negócio. Aí, isso daí aí fica fácil, só que aí, vamos dizer, é algo que a gente já viu pela história recente, que não resulta em desenvolvimento, ao contrário, acaba contribuindo para a estagnação e com prejuízo principalmente para os mais pobres, que deixam de se beneficiar da prosperidade geral, tá certo? Então, acho que o Brasil, o que nós precisamos no Brasil
realmente é que o capitalismo funcione e que acabem essa intervenção estatal desmedida e que os empresários aceitem realmente participar do jogo em igualdade de condições com todo mundo. São interesses poderosos, né, que se manifestam de várias formas e muitas vezes são bem-sucedidos. Mas nós tivemos um exemplo agora com a aprovação dessa nova taxa de juros do BNDES, que deixa de lado o subsídio e que vai tornar muito mais transparentes as taxas dos financiamentos do BNDES. Claro, esses empresários que viviam das benesses oficiais, do suor dos brasileiros que pagam impostos com taxas subsidiadas pelo poder público, eles fizeram lobby em Brasília, no Congresso, de todas as formas, inclusive até com o próprio presidente do BNDES atual, que é um sujeito que sempre defendeu o liberalismo, Paulo Rabelo de Castro, em determinado momento chegou a querer manter essa taxa de juro anterior que era contaminada de subsídio, mas no final eles foram derrotados. E eu acho que essa medida é um exemplo bem emblemático de como aos trancos, ainda que aos trancos e barrancos, nós estamos caminhando na direção certa, na direção de uma maior abertura da economia, na direção de uma maior concorrência e de uma maior transparência nas operações feitas pelo setor público e uma redução dessa mão grande do Estado que sufoca toda a iniciativa privada brasileira, né? José Fux, muitíssimo obrigado pela entrevista. Imagina, Bruno, eu é que te agradeço pela oportunidade, pelo convite, e gostaria de reforçar aqui o convite para que vocês compareçam lá na Livraria Cultura, dia 19, a partir das 19 horas, lá no Conjunto Nacional, aqui em São Paulo, e se eventualmente não puder ir, que possa depois, por meio do livro físico ou da edição digital, acompanhar esse debate por meio dessas reportagens. Um grande abraço, Bruno. Muito obrigado, viu? Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.